Bom, vamos lá. A gente está ainda ali em Gênesis, ou a gente chegou agora na semana passada em Êxodo, né? Mas fazendo basicamente esse resumo. A grande importância de se entender a Bíblia como um livro e não como uma multiplicidade de livros. Embora a gente tenha as divisões separadas em livros e tudo mais, nós precisamos ter a consciência de que, como nós já falamos lá na nossa primeira aula, que a Bíblia não é uma colcha de retalhos. A Bíblia não é um apanhado de histórias que são colocadas uma do lado da outra e pronto. Ela está contando uma história. E aí a pergunta inicial que nós fizemos lá atrás é: os evangelistas estão contando também uma história? E nós podemos nos perguntar que história que os evangelistas estão contando. E isso é importante. Eles estão falando, e isso nós temos a convicção, a ciência de que eles estão falando de Jesus. Estão falando sobre o ministério de Jesus. Mas o que representa de fato o ministério de Jesus? O que diz respeito a nós hoje no século XXI, 2023, aquilo que ele fez há quase 2000 anos atrás. O que isso significa? Qual é a importância? Qual o valor disso para nós hoje em dia? O que representa de fato o ministério de Jesus? E por que é tão impactante ainda hoje, tantos e tantos anos depois, nas nossas vidas? O que faz, o que acaba fazendo com que muitos viciados abandonem o vício? Muitos criminosos abandonem o crime. O que é isso? O que de fato acontece? O que eles registraram? Por que registraram? Que história é essa que eles estão contando? Só que tudo isso, como nós já frisamos algumas vezes, não começa em Jesus encarnado. Começa em Jesus porque ele é eterno. Mas o Cristo encarnado é muito antes da encarnação. Por isso que nós fizemos esse resgate histórico, começando lá na criação. Na criação, pensando nessa multiplicidade de pensamentos e de deuses no mundo antigo, chega alguém e diz: não, peraí. Todas as coisas foram criadas, mas por intermédio de um único Deus. Porque só existe um único Deus. Não existe uma multiplicidade, não existe um caos cósmico, uma guerra celestial que dá origem para todas as coisas, como se fosse tudo um acidente, como se fosse tudo baseado no caos, na revolta. Não. Todas as coisas foram criadas perfeitamente boas, com intenção, com propósito. E esse propósito nós falamos lá atrás, que era basicamente estabelecer um ambiente em que o próprio Deus habitaria no meio da sua criação. A própria criação como um grande templo, onde esse Deus repousaria, estaria com a sua criação, presente com a sua criação, e a sua criação espalhada por todo o cosmos, por toda a terra, como imagem e semelhança desse Deus. Imagem no sentido de representação. O governo de Deus espalhado por toda a sua criação, apontado a partir da criação do homem. O homem como imagem e semelhança de Deus. O governo de Deus apontado e espelhado por toda a terra. Só que alguma coisa aconteceu que mudou esse plano inicial. Não que o Deus não tinha previsto isso, né? Deus sabia de todas as coisas. Mas, de qualquer forma, alguma coisa aconteceu que o muito bom
caiu muitas vezes, e nós podemos ver hoje que o muito bom está também envolto de tantas tragédias, de tantas coisas ruins, mas alguma coisa contribuiu ou fez, deu um pontapé inicial, né, digamos assim, para esse caos. Aí sim nós podemos falar verdadeiramente de caos. O que foi a queda? A necessidade que o homem teve de se colocar no lugar de Deus, dizendo assim, peraí, eu vou basear o certo e o errado, eu vou basear o bem e o mal na sua sabedoria, na tua convicção do que é isso? Não, peraí, agora eu quero decidir o que é certo e o que é errado. Eu quero comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eu decidir por mim mesmo o que é bom ou não para mim. E isso nós vemos até hoje. As pessoas não gostam de ter alguém dando ordens, dizendo o que deve e o que não deve fazer. As pessoas gostam de ser donas dos seus próprios narizes. É ou não é? É ruim. Nós pensamos hoje, quantas pessoas que pretendem ter uma empresa, trabalha como funcionário, não, eu quero ter a minha empresa. Por quê? Porque daí eu me governo. Porque aí eu sou o meu chefe. E isso tudo, evidentemente que é necessário. As empresas, né? É assim que vai formando as empresas. Mas veja que muitas vezes, nem sempre, o que está por trás disso é a necessidade que as pessoas têm de conduzir, de controlar a sua própria vida. Não tem ninguém no ouvido dizendo, faça isso, não faça aquilo. Porque as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de ir constantemente, e aí uma analogia, na árvore, lá no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, pegar aquilo lá e poder dizer, eu mando em mim, eu mando em mim mesmo. Deus, até aqui deu. Agora deixa comigo. Deixa que eu assumo o trono da minha existência. Isso é uma falsa, uma falsa aparência de que você vai ser mandado. A partir do momento que você é empresário, daí que você é mandado pelos outros. Daí tem mais chefe, hein? Todos os clientes são teu chefe. Né? Perfeito. A gente fez uma analogia do bolo, lembra? Minha filha lá com seus 3 anos, eu lembro que a gente tem, esses dias eu estava vendo umas fotos, e aí a Eli estava fazendo o bolo, e aí a Júlia, isso lá com seus 3 anos mais ou menos, junto ali, mexendo, como se estivesse ajudando a fazer o bolo. E aí a grande pergunta é, a Júlia com 3 anos de idade, se a Eli largasse aquela colher para ela ia conseguir terminar aquele bolo, fazer aquele bolo? Não iria, nem eu consigo hoje fazer o bolo. Mas aí que está o grande ponto. O ser humano ele foi colocado, Adão e Eva, como representantes da humanidade, colocados naquele jardim com o intuito de cuidar, de cultivar aquele jardim. A partir do momento que eles dizem assim para Deus, deixa comigo agora, é como se a Júlia, usando a analogia, dissesse para Eli, deixa que agora eu faço o bolo. Vai conseguir? Não vai, porque toda base é a própria presença de Deus. Que vai capacitar, que vai fazer com que o ser humano tenha condições, não por ele próprio, mas pelo próprio Deus, de cultivar a terra, de cuidar da terra, de cuidar da criação. Se não é a presença de Deus, o ser humano não consegue. E nós vimos que a partir do momento que o ser humano decidiu viver por si próprio, nós estamos vendo o resultado ainda hoje. A Júlia provavelmente, se pegasse aquela colher para mexer lá a massa do bolo,
a gente talvez estaria limpando a sujeira até hoje daquilo lá. E é isso que acontece. Por isso que é muito importante nós entendermos, inclusive, o que Jesus fala a partir da parábola da videira. No final ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E é interessante nós pensarmos que a obra de Deus, entre aspas, está nas nossas mãos. Nós fazemos, mas sem Ele, nós não conseguimos. Nós somos aquele pedaço de minhoca cortado. Perfeito. Parece que está vivo, mas é só os nervos ali, né? É bem isso. Bom, mas para tudo isso, nós só estamos recapitulando de novo, né? Mas para tudo isso, deu zica, deu problema, o ser humano foi expulso do jardim. É como se Deus dissesse: não, peraí, nesse meio aqui eu não habito. E temos uma decadência constante desde Gênesis 3 até Gênesis 11. Temos aquela luz no fim do túnel. Opa, agora vai dar boa lá com o dilúvio. Mas a gente já viu o que aconteceu logo depois do dilúvio. O ser humano novamente dizendo: não, peraí. Vamos construir uma torre aqui. Uma torre tão alta que a gente consiga tocar no céu. Nós vamos nos estabelecer aqui, nós vamos nos formar aqui, não vamos sair daqui. Ou seja, vamos controlar a nossa vida de novo. Vamos estar à frente de tudo de novo e fazer algo tão alto que chegue a encostar no céu. E aqui é interessante a gente ver, inclusive, a ironia do texto bíblico. O desejo daquelas pessoas era encostar no céu, chegar, por exemplo, até a presença de Deus. No povo antigo sempre pensava nos montes para a construção dos templos por estar próximo do divino, né? Então é como se o divino descesse até o alto dos montes e tocasse os seus pés. O povo antigo tinha esse pensamento. Agora, pensar numa torre tão alta que tocasse o céu era chegar até o céu, chegar até o divino. Mas a ironia do texto bíblico, o texto bíblico aponta para o divino olhando para baixo, como se tivesse feito assim, ó. Vamos descer, ver o que os homens estão fazendo. É como se o divino tivesse que se abaixar para ver o que os homens estavam fazendo, porque a intenção do homem de chegar até o céu não era nem vista lá de cima de tão baixo que era. Uma ironia, o homem se achando tão alto e Deus olhando e nem consigo ver direito, né? Tamanha diferença. E esses homens que queriam ter os seus nomes exaltados, no final das contas tiveram os seus nomes humilhados pela desobediência. Coisa que mudou, que pela obediência nós vemos o que aconteceu com Abraão e principalmente com Cristo, quando Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 2, né, que ele se despiu da sua glória, se humilhou e obedeceu até a morte de cruz, e portanto, ou por causa disso, pela sua obediência, teve o seu nome elevado acima de todos os outros nomes, né? Veja que pela desobediência, o homem sempre tem o seu nome, na busca de ter o seu nome exaltado, na verdade tem o seu nome humilhado. Pela obediência, que parece que o homem teria o seu nome humilhado, tem o seu nome exaltado. A grande diferença dentro das comparações do primeiro Adão e do segundo Adão, né? Pensando lá em Paulo depois, né? A obediência.
E aí nós falamos sobre a importância de Gênesis 12. E a importância de Gênesis 12, para além da promessa sobre Abraão, estava para a promessa a partir de Abraão. Não que Abraão teria necessariamente, ou seria necessariamente exaltado e abençoado, mas por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa é a grande importância de Gênesis 12, ou a partir de Gênesis 12, porque nós temos novamente Deus vindo ao encontro do homem para reestabelecer a comunhão, para restabelecer o encontro, a presença novamente. Algo que se perdeu no Éden, nós vemos Deus resgatando a partir de Gênesis 12. O reencontro, um recomeço para a criação. E aí nós falamos aí de alguns pontos, tá? E aí finalizamos falando da questão de que os descendentes de Abraão, embora tivessem recebido a mesma promessa, nós vemos que eles parecem não ter seguido o plano. Apesar da iniciativa divina de começar a realizar a redenção cósmica por meio de Abraão e sua descendência, evidentemente que a natureza humana permaneceu como sempre esteve desde a queda. Consequentemente, a mesma ênfase que é dada em Gênesis 1 a 11 persiste de Gênesis 12 a 50. Ou seja, só pode haver esperança porque é Deus quem assume o protagonismo, mantendo-se fiel a si mesmo e às suas promessas. Não há, e esse é um ponto importante, não há heróis humanos, não há méritos naquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos e nós acertamos, nós fazemos por intermédio dele mesmo. O mérito humano e sua capacidade de reverter o caos e a morte, restaurando os céus e terra como espaço sagrado da habitação humana, é algo que simplesmente nunca existiu perante a santidade de Deus. Em suma, é aquilo que nós falamos antes. Sem mim, Cristo falando, nada podeis fazer. Ou seja, nem dentro daquilo que nós fazemos, de certo, nem dentro das boas obras que nós fazemos, nós temos mérito. Porque, na verdade, no final das contas, tudo está dirigido, guiado, conduzido pelo próprio Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Fora de Deus, até a nossa bondade, e aí o texto bíblico corrobora com isso, é má. Quando ele diz que a bondade humana é comparada a trapo de imundícia. Porque toda a nossa bondade tem sempre um viés, tem sempre algo por trás, por mais que nós pensamos que não, mas sempre tem. E o grande exemplo disso é, faça alguma coisa boa para alguém, e isso provavelmente já aconteceu com, se não com todos, mas com quase todos, mas imagino com todos, e essa pessoa trai, digamos assim. Faz algo que nós não gostamos, e aí lá no fundo a gente diz, poxa, depois de tudo que eu fiz por essa pessoa, ela vai fazer isso? E isso mostra que nós tínhamos sim um viés, pelo menos no mínimo, de reconhecimento daquilo que nós fizemos e gostaríamos de ter uma reciprocidade, algo em troca em relação ao benefício que nós fizemos. Isso mostra que até a nossa bondade é má, porque sempre tem um viés. E isso falando de uma bondade à parte de Deus, fora de Deus. Bom, e aí nós falamos de salvação. Quando nós olhamos para agora o restante do texto bíblico, em especial alguns profetas, e aí também a relação lá no Novo Testamento, nós vamos ver eles constantemente falando de salvação. Israel precisava de salvação, principalmente os profetas pós-exílicos, Depois do exílio babilônico, eles vão falar muito em relação a isso, exílico e pós-exílico. Se a gente pensar no próprio Jeremias, lá em Lamentações,
ele vai dizer que ele procura trazer à memória aquilo que traz esperança para ele. E do que eles estavam falando? Eles estavam sempre procurando rememorar algum evento do passado que pudesse trazer esperança para eles. E qual é esse evento? O evento do Êxodo. O evento do Êxodo se tornou agora a base para aquilo que vai ser chamado depois de salvação. Então, o Êxodo e o conceito de salvação. E aí nós finalizamos aqui, né, na aula passada. A saída dos hebreus do Egito é muito mais que a libertação milagrosa de um povo oprimido pelas garras de um império ímpio. Na verdade, ao emancipar os descendentes dos patriarcas, Deus dá seguimento ao que havia sido iniciado em Abraão. Não surpreende que no famoso episódio do arbusto ardente, Deus se manifesta a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eu sou o Deus da promessa. Aquela promessa que eu fiz lá atrás, eu sou esse Deus. Estou aqui me revelando e mostrando novamente a minha essência, o meu caráter, revelando a vocês o meu caráter e novamente buscando restaurar aquilo que se foi perdido. Aquilo que o homem, na verdade, largou, abandonou, né? E o princípio de salvação, ele é muito claro e muito evidente no Êxodo. Quando nós pensamos em salvação, e aí talvez seja um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia, é uma salvação muito unitária, uma salvação muito individual, não uma salvação coletiva. Nós pensamos muito na nossa herança, na nossa morada no céu, é ou não é? Quando nós pensamos em salvação, nós pensamos em salvação como se um dia nós vamos sair daqui e vamos morar com Ele. E isso é muito pobre dentro desse conceito de salvação. Eu sei que o fim último é isso. O fim último é nós habitarmos com Ele. Não necessariamente no céu, mas na nova terra, né? Na nova Jerusalém, que desce do céu. Mas esse é o fim último. Mas salvação fala mais do que isso. Fala mais do que simplesmente uma salvação individual. Fala mais do que simplesmente, e talvez o simplesmente pareça meio, porque não é simplesmente, né? A salvação individual vale muito, mas fala mais do que isso. Do que fala a salvação, se não é só isso? De toda a obra, né? Toda a obra. E qual é essa obra? Eu creio na formação do corpo, e o corpo completo, né? Que nós sozinhos somos manco, né? Eu tenho vida. Né? O objetivo final é vida. Mas uma vida sem perna, uma vida sem braço, uma vida sem o tronco, é uma vida completa. Ela tem que ter uma harmonia de toda a criação, né? Para que seja o ápice da glória de Deus, vamos dizer. Já é glorificado, mas através de nós. Sim. Nós vamos mostrar a glória dele no plano dele. Um pensamento bastante paulino, né? Em relação ao corpo. Ou seria assim, ó. Hoje eu conheço algumas pessoas que atingiram o curso de advocacia, são formados em direito, mas não conheceram, não são reconhecidos pela OAB, né? Por via do quê? Porque toda a estrutura dela foi forjada em cola. Agora, para provar que ela não tem um meio. Então, a obra completa é você se indicar em todo meio. Começo, meio, né? Por fim, ser justificado. Boa. E mais? É porque para passar na OAB você vai ter que declarar no meio de todo mundo. Provar que você entendeu a obra, né? Eu lembro que a Séries foram lá junto no Excelzinho, que o sobrinho dela fez, né? E passou. Porque entendeu o contexto todo. Fez, né? A cada detalhe. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é um detalhe da obra. Nós não podemos deixar passar do seu... Se nós pudéssemos entender, eu falo, o quão significativo é esse mergulho,
Nós queríamos todos os dias, né? Só que a gente faz uma religião, só o domingo também. Né? E esse, o crente dos domingos é o estudante de direito que não estuda e só pega a cola, né? No final das contas, passou, sei lá, 4, 5, 6 anos dentro de uma universidade e não aprendeu nada e, consequentemente, não vai conseguir exercer aquilo que ele só pagou. E coitado daquele que ficar na mão dele como advogado. Também não vai ganhar processo nenhum. Vai levar outros para o buraco, para o mesmo buraco que ele está. É o que Cristo fala na obra que você falou, né? Vai chegar uma hora que todos vão ter obra. Aí vai ter obra de Tito, Capim, Pedro, tá? Aí vai ser provado o que você falou. Será que foi com o coração ou só com a... Em teu nome fiz isso, aquilo, né? Veja como é interessante. Aqui nós temos um texto do hebraico. Até a gente falou um pouco semana passada, mas isso só para a gente ter uma noção. Abra a Bíblia de vocês lá em Êxodo 14, 13. Vaiomer Moshe El Hayam, ou disse Moisés ao povo, né? Al Tiraú, ou seja, não tenham, provavelmente na tradução aí de vocês, não tenham medo, né? Não temais. Ritsevu. Estai firme. Ou tome uma posição. Não tenham medo. Fiquem firmes. Fiquem na posição. Quietos. Nesse sentido de aguentem firme. Fiquem firmes. Aquietai-vos, né? Alguns vão trazer. Ureu, ou seja, e veja, et Yeshua Adonai, ou Elohim, e veja a salvação, ou o livramento de Deus. Aqui nós vemos uma característica desse sentido de salvação. Antes desse texto, nós temos esse termo, Yeshua, de salvação, né? Lá em Gênesis 49, 18, que é a promessa de Jacó aos filhos, né? Mas só ali. E depois nós temos aqui como algo mais concreto, tá? Yeshua. E aqui, Yeshua, né? Yeshua, inclusive, é o próprio nome de Jesus, né? Yeshua, a salvação vem de Deus nesse sentido. E aqui é um dado importante. Qualquer conceito teológico que venhamos a construir em torno do termo salvação deve estar devidamente ancorada naquilo que Deus revelou originalmente na saída dos descendentes de Abraão da terra do faraó. E nós sabemos que Êxodo 14 vai falar da perseguição dos egípcios ao povo ainda não era o povo de Israel, eram os hebreus, né? Mas aquela perseguição que eles estão de fronte do Mar Vermelho, os egípcios atrás e eles apavorados. E aí Moisés diz para eles: aquietai-vos, fiquem firmes e vejam a salvação de Deus. Ou acalma. Tá vendo? Parece que não tem saída, parece que o caos vai tomar conta, porque atrás tem perseguição e na frente tem um oceano, não, mas basicamente, né? O mar
na frente, impedindo vocês, calma, confiem. E esse é um ponto interessante, porque quando nós pensamos na própria desobediência de Adão e Eva, nós vemos uma espécie de desconfiança do primeiro casal em relação a Deus. Eu vou confiar as minhas decisões nele? Não. Eu quero ter o conhecimento do bem e do mal e eu tomar as minhas próprias decisões. Quando Satanás faz esse discurso a Eva em relação a Deus, dizendo assim, o que ele disse para você mesmo? Vocês vão falar, não, peraí, Eva, não é bem assim, não. O que na verdade é, veja a sacanagem que ele quer fazer com vocês. O que Deus está falando para vocês é porque ele tem medo. Ele tem medo que no momento que vocês abrirem os olhos, conhecendo o bem e o mal, você se torne igual a ele. Ou seja, o propósito de Satanás foi gerar uma espécie de desconfiança. E a partir da desconfiança vem a desobediência. E algo que nós vamos ver semelhante a acontecer lá na tentação no deserto em Jesus. 40 dias. Mateus acho que fala, né? Que no final desse tempo, no final desses 40 dias, ele teve fome. O que aconteceu 40 dias antes? 40 dias antes, ele emergiu das águas, desce uma pomba, né? O Espírito Santo no formato de uma pomba, e uma voz lá do alto dizendo, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, quem me comprazo. Qual que foi a proposta de Satanás a Jesus? Trazer desconfiança. Ei, tu não é o filho de Deus? Acabou de 40 dias atrás ouviu isso, não ouviu? Que tu é o filho de Deus. Mas se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras aí então. Ou seja, tentando gerar uma desconfiança para que ele viesse a agir com o seu impulso, com os seus próprios desejos, com as suas próprias vontades, que é o que aconteceu com Adão e Eva. E o que Jesus fez? Transformou a pedra em pão? Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do homem. E veja a grande diferença. Esse Adão, lá atrás, que procurou agir por impulso próprio, a partir de uma desconfiança de Deus, nós vamos ver esse segundo Adão, né? Paulo vai falar do segundo Adão, que confiou e obedeceu.